No último dia 31 agora, o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro que causou traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, o HC, onde passou por uma cirurgia e continua internado. Conforme informou ontem o irmão dele, Diogo Mussi, o ex-BBB segue estável e com boas reações neurológicas. Rodrigo Mussi estava num carro chamado por aplicativo que se chocou com um caminhão na marginal do Rio Pinheiros. De acordo com a investigação policial, o motorista admitiu ter cochilado segundos antes da colisão, e que Rodrigo não estava usando o cinto de segurança no banco traseiro. Vamos conversar com o capitão André Elias, que vai comentar sobre o caso e falar dos riscos de impactos com e sem cinto de segurança e vai também dar dicas para evitar acidentes de trânsito. Seja muito bem-vindo, capitão. Olá, Regina. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Hoje cedo estava vendo na Globo News que aumentou, inclusive, o número de pessoas que dirigem apesar de ter consumido bebida alcoólica. E aí eu lembro que a jornalista falava que no Rio essa é uma lei que pegou. Lá, se bebeu, a pessoa não dirige. Aqui em São Paulo eu tenho sentido um certo afrouxamento. Vocês também observam isso? Olha, Regina, é bastante complicado quando a gente pensa em conscientização da população e principalmente dos motoristas. Realmente no Rio de Janeiro, inicialmente, com o advento da lei, ficou bastante estigmatizado isso. Mas eu acredito que sim, que em São Paulo também existe, a fiscalização é presente. Agora os motoristas que precisam se conscientizar a respeito. Então, é uma decisão pessoal, eu cuidar da minha vida. Olha, não é só cuidar da sua própria vida, porque quando você dirige sob o efeito de qualquer substância entorpecente, seja ela lícita ou não, você coloca a vida de outras pessoas em risco. Perfeito. E a partir do momento que você coloca a vida de outro em risco, você é responsabilizado civil, criminalmente e administrativamente. Então, não é só pensar, né, em si próprio, não, de maneira alguma. Teve uma campanha que chamava, inclusive, isso, não foi acidente. Quer dizer, não é acidente. Exato. Existe até a figura do dolo eventual, certo? Então a pessoa, ela espera que isso não aconteça, mas ela assume o risco de fazer isso. A partir do momento que ela ingere bebida alcoólica, ela está assumindo o risco, ela está colocando a sua vida em risco e a vida de outros. Portanto, isso é muito grave. E nós temos 2 feriados aí pela frente, né? Agora Sexta-feira Santa e depois 21 de abril, que também se misturou com o Carnaval. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto e firmar, frisar e não deixar ninguém relaxar. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, né? Se beber, não dirige. E a gente sempre espera que nunca vai acontecer com a gente, né? A verdade é essa. A gente fala uma cerveja, 2 cervejas. Comigo isso nunca aconteceu. Eu sou um exímio motorista, mas foge ao seu controle uma atitude dessa. Então, se a gente tem inúmeros aplicativos hoje em dia que podem fazer esse transporte, nós temos aí nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, você pode se deslocar de metrô para inúmeros locais. Então, hoje em dia está muito mais fácil esse deslocamento e a gente tem que fazer o uso dessa tecnologia a nosso favor. Agora, já que a gente falou de feriado e muitas pessoas vão viajar e muitas pessoas gostam de viajar à noite, quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando for pegar a estrada, principalmente à noite? Olha, não só à noite, mas no período diurno, primeiro a manutenção do seu veículo tem que estar em dia. Então, sempre verifique pneus, verifique freios, óleos lubrificantes, faça toda essa manutenção. As paletas do limpador de para-brisa são de suma importância. E à noite a gente tem uma visão reduzida, então o cuidado ele tem que ser redobrado. Fato importante, pessoas que usam lentes corretivas precisam usar as lentes corretivas. Pois é. Parece brincadeira, né, falar uma coisa dessa, mas é necessário e é obrigatório por lei. Inclusive, se consta na habilitação dela que ela tem que usar lentes corretivas, principalmente à noite. Eu sou míope, então eu sei muito bem o que é dirigir à noite. É bastante complicado sem óculos, então faça uso. Você consegue salvar vidas com uma atitude que é irrisória. E, bom,
salvar vidas, a gente já pensa no acidente do Rodrigo Mussi, é cinto de segurança dentro do carro, cinto de segurança, né? O cinto de segurança ele é obrigatório, seja para o motorista, para o passageiro ou para quem está nos bancos de trás, eventualmente outros bancos. Não sabemos aí o tamanho de um veículo, certo? Então ele pode ter inúmeros assentos, todos eles é obrigatório o uso de cinto. A gente viu o que aconteceu com o Rodrigo. Ele estava no banco traseiro, mas não só, Regina. Obviamente que nós sabemos que as condições de cada pessoa, enfim, diferem umas das outras, mas desde 2014, todos os veículos produzidos no território brasileiro precisam do airbag e precisam do freio ABS. São itens de segurança obrigatório. Se você puder optar, claro, se você puder optar por mais itens de segurança, quanto mais melhor. Então, não é simplesmente... Não é luxo. Não é um luxo, exatamente. Não é um luxo. Exato. As imagens são sempre impressionantes, né, capitão? Sim. Olha sem cinto. E vale ressaltar também que o airbag, ele só é seguro se utilizado juntamente com o cinto de segurança. Exatamente. Então, sempre que o carro que tenha airbag, você precisa usar. Que aflição, capitão. Olha... O outro passageiro estava com cinto, é isso? Exato. Olha lá. Que diferença. Agora, no caso do Rodrigo Mussi, até onde a gente sabe, ele não foi arremessado. Significa que ele ficou prensado ali nas Ele não foi projetado para fora do veículo, que é comum acontecer em acidentes onde as pessoas não estão usando o cinto de segurança, principalmente em capotamento. Tá. Eu já tive experiências extremamente ruins no atendimento de ocorrência, em que o carro capota várias vezes e a gente sai caçando as vítimas na estrada. E por vezes cai até em barrancos. Por vezes sim, né? Então, no caso do Rodrigo, ele não foi projetado, ele permaneceu dentro do veículo, entretanto a gente viu, né, com os bonecos o que acontece e que muito provavelmente aconteceu com ele. Agora, quando o veículo capota ou tende a ter uma rotação muito grande, inevitavelmente, se ela estiver sem cinto, ela vai ser projetada para fora do veículo. E aí não só o impacto, o choque ou o trauma dessa projeção dela para fora do veículo, mas eventualmente ela pode ser atingida por outro veículo numa pista contrária ou na mesma pista. E aí as lesões que já foram ocasionadas primeiramente pelo primeiro impacto vão se agravar. E as chances de sobrevida são mínimas, são extremamente reduzidas, são mínimas. Capitão, não tem nenhuma regulamentação para cinto de segurança em animais, né? Salvo engano, existe uma resolução do CONTRAN, posso estar falando errado, mas... que os animais eles devem ser transportados nos recipientezinhos que são adequados para ele, né? Então ele não pode andar solto também, ele tem que estar dentro daquela casinha, né? Mas no caso de animal muito grande, então, um cachorro grande e tal, aí então... É complicado, né? Mas é um assunto que a gente, como sociedade, podia discutir, né? Sim, tem que ser discutido. Pela vida do animal e das pessoas também, porque ele se é arremessado, né, capitão? Exato, a gente estava conversando agora há pouco, né? Uma criança de 10 quilos, que é uma criança pequena, a um veículo a 100 km por hora, eventualmente no impacto, ela pode chegar a ter quase 300 quilos de quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento, a gente coloca a massa vezes a velocidade a que ela se encontra. Então, numa freada repentina, ela chega a ter 300 quilos, ou seja, é muita coisa. Essa desaceleração brusca causa inúmeras lesões nos órgãos internos. E isso, às vezes você pode chegar lá e a pessoa está inteira ali, até eventualmente respondendo, mas ela está com uma hemorragia interna muito intensa. Então, o socorro ele tem que ser feito de maneira extremamente técnica, preservando sempre a coluna cervical, e é por isso que a gente pede para as pessoas não mexerem quando vem um acidente. Liga o 93, não toque, sinaliza o local, mas não mexa na pessoa, não movimente a pessoa, a não ser que você realmente tenha um curso, seja da área médica e que realmente se garanta, mas não é o indicado. Espera a viatura do Corpo de Bombeiros ou a concessionária da rodovia chegar para que faça esse atendimento de uma maneira profícua. Então é importante também, nós precisamos preservar a coluna e precisamos de um atendimento bastante rápido. E no caso de uma perícia e tal, é muito importante que ali
Sim. O local dos fatos não tenha sido não danificado, tenha sido não sido alterado. muito alterado. Agora, para salvar a pessoa que está ali, aí tudo bem, a legislação ela permite isso. E após a retirada, a extração dessas vítimas, aí sim o policiamento, seja ele rodoviário ou de área, vai fazer a preservação do local e levar a autoridade competente, que pode eventualmente liberar ou não esse local, porque nós temos o seguinte também, dependendo do acidente, ele pode causar mais acidentes ainda. Então, às vezes a gente precisa movimentar esse veículo, tirar do local. Acostamento. Quem viaja com criança, às vezes precisa usar o acostamento, e aí as outras pessoas que estão dentro do carro ficam no carro, saem do carro. Como que eu posso usar o acostamento a meu favor? Olha, é importante a gente pensar o seguinte, essas vias rápidas em que os carros estão, qualquer estrada, que os carros trafegam a 80, 100 km por hora, todas elas têm um risco iminente ali. Então, quando você para no acostamento, você está sujeito a um motorista distraído, principalmente por celular, que é algo que a gente precisa falar também, mas existe esse risco. Então, eu diria o seguinte, se você pode sair do carro, sinalizar que o carro está parado, liga lá o pisca-alerta, ande um pouquinho para trás do veículo, sempre olhando o sentido do fluxo, todos os deslocamentos a pé em rodovias são olhando para onde os carros estão vindo, porque você consegue ver a atitude ali dos motoristas e tenta sinalizar se é uma parada estratégica ali, coisa rápida, faz isso rapidinho, entra no carro e vai embora. E sai do carro só quem precisa? Olha, o ideal é sair todo mundo. Ah, é? Sim, porque pensa comigo, se o motorista perde o controle e atinge o carro, se você está fora do veículo, olhando para o sentido do fluxo que está vindo, você consegue eventualmente desviar, sair dali, correr, pular para algum lugar e você está salvo. Agora, se você estiver no veículo distraído, você vai tomar essa pancada aí e pode se machucar. Então, estaciona o carro e aí anda para trás. Sinaliza que o veículo está parado, de preferência ali com a mão, com alguma coisa que seja visível. Aguarda rapidamente essa parada e assim que possível você entra no veículo e vai embora. Celular, capitão, precisamos falar sobre... Precisamos. Abre o sinal, da minha casa para cá, abre todo o sinal que abre, ninguém anda. Não, porque tá todo mundo no celular. Ai, que nervoso que me dá, porque eu vejo sempre com a hora, todo mundo, ninguém anda. E é uma infração administrativa, você pode ser multado por isso. Mesmo com o carro parado. Mesmo com o carro parado. E há estudos que dizem que o percentual de acidentes com motoristas que utilizam o celular se assemelham a motoristas embriagados. Mas a gente vê a condução. A gente vê que quando alguém está usando o celular... Ah, sim, você percebe, a gente parece que está bêbado. Comer faixa, exatamente. E os motociclistas que o digam, né? Que utilizam os corredores buzinando. Porque mas eu já vi motociclista dirigir... Olha, eu já vi também, mas isso daí precisa procurar um circo para trabalhar. Eu falei, mas a vida dele, né? Exato, exato. Bom, mas quando que eu posso usar o celular? Só quando eu estiver parada, com o carro desligado, não é? Não, você usa o celular fora do veículo, ponto. Vamos evitar qualquer tipo de atitude que te coloque em risco. A gente costuma falar no Corpo de Bombeiro diariamente, não se coloque em uma situação de risco. Nunca, em qualquer hipótese. Óbvio, se você estiver sob uma atitude de risco ou sob a influência de uma situação de risco, liga para o Corpo de Bombeiros, liga 193, liga 190 para a Polícia Militar. Mas o ideal é não se colocar nunca em situação de risco. E a partir do momento que você usa o celular, você está dentro do veículo, você está se expondo, exato. Mas e quem trabalha com aplicativo, que precisa o tempo todo, eu fico vendo e falo, nossa, estão vendidos, porque tem que dirigir, tem que ir ali atualizar, então como é que faz? Essa pessoa, ela precisa, quando ela recebe a chamada, ela já seta no aplicativo dela para onde ela vai. E quando ela chegar no destino, aí sim ela pode conversar com o passageiro, eventualmente mandar uma mensagem para o passageiro, mas de preferência com o carro parado e desligado. O motorista de aplicativo que precisa ali fazer alteração com o carro em movimento, pode ser multado? Pode ser multado sim, porque ele está, enfim, utilizando do celular. Então, geralmente os celulares eles ficam naqueles suportes que a gente coloca no painel. Mas se ele estiver eventualmente interagindo com o celular, ele vai sim. Pode ser multado. Ele pode
pode ser multado, então, e vai perder o dia de trabalho dele, né, afinal de contas. E se colocar numa situação de risco. E se colocar numa situação de risco e colocar outras pessoas em uma situação de risco. Eu acho o trânsito de São Paulo muito violento, muito violento. As estatísticas comprovam essa minha impressão? Olha, eu vou aqui emitir uma opinião de cunho pessoal. O trânsito não é violento. As pessoas que fazem parte do sistema de trânsito que são violentas. Se todo mundo se desculpasse, né, por um eventual erro, seria a gentileza gera gentileza, né? Mas sim, esse ano especificamente nós tivemos um aumento significativo. Foi. Regina, só para a gente comparar, em 2020 e 2021 foram 29 mil ocorrências, 29.070 contra 29.355 em 2021, 2020 para 2021. Tá. Então, vamos pensar em 29 mil ocorrências num ano. Tá. Até o dia 11 de abril, hoje, a data de hoje, nós já tivemos no estado de São Paulo 19 mil ocorrências. Meu Deus. O que significa que esse número vai ultrapassar com certeza essas 29 mil dos anos anteriores. Mas é que nos anos anteriores a gente estava em casa também, né? Sim, obviamente que nós temos essa questão da pandemia, que reduziu, inclusive, em 2020, bastante o número de acidentes, porque as pessoas estavam trafegando menos. Agora, obviamente, a tendência é aumentar esse número e, por isso, a conscientização das pessoas que voltam a utilizar os transportes, seja ele de qualquer natureza, estar sempre atento, obedecer à lei de trânsito. A lei ela foi feita para isso, para evitar acidentes. Esse é o objetivo do legislador. Então, obedecer às leis. E é isso mesmo, a gente tem sentido nesse pós-pandemia as pessoas mais irritadas. Essa agressividade das pessoas acaba sendo refletida no trânsito. Exato. Muitas pessoas impacientes. Bom, tem aquele filminho do Pateta, né, que reflete bem isso, né, que é uma pessoa super zen e quando entra no carro se transforma. Então, tem que tomar mas cuidado. uma amiga minha fala, quer conhecer uma pessoa? Solta no trânsito de São Paulo. É verdade, é verdade. E fica do lado observando. Vou agradecer muito, muito a sua presença. Eu que agradeço o convite. Vou dar o Instagram do Corpo de Bombeiros, que é @corpodebombeiros da PMESP, tudo junto. Corpo de Bombeiros da PMESP. Muito obrigada, sempre bom falar sobre esse assunto e nesses dias que antecedem os feriados, eu acho que nunca é demais. Nunca é demais. E mais uma dica, baixe o aplicativo do Corpo de Bombeiros que você pode adicionar agora o Corpo de Bombeiros através de um clique. Ah, é? Sim. Baixa o aplicativo? Bombeiros Emergência em qualquer loja online, está disponível, é gratuito, é uma ferramenta séria, não pode ser usada para qualquer outro fim, a não ser o acionamento do Corpo de Bombeiros. Ah, eu vou baixar. Como é que é? Tá no aplicativo? Bombeiros Emergência. Bombeiros Emergência. E eu tive o prazer de conversar com o capitão André Elias, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, bom trabalho, viu? Obrigado, Regina. Tão admirado o Corpo de Bombeiros e não é à toa, né?